câmera, ação! Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio aí do nosso podcast do Jovens Indicam. E hoje nós vamos ter um episódio muito especial, porque temos grandes convidados. Um você já conhece, que é o Wanderson. Fala aí, Wanderson. Boa noite, galera. Boa noite, Jovens Indicam. Estamos aí falando com gente de qualidade, gente aí de presença. É uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Ele já participou antes, nós também já participamos tanto do Monogeek quanto do Monorelha, né? Sim, tá. Sempre quando pode, né? Eu chamo o pessoal aí pra fazer essa festinha aqui, trocar essa ideia, essa energia, né? Sim. E também temos a presença do Igor, do canal Versão Dublada. Fala aí, Igor. E aí, galera, tudo bem? Pô, prazer, obrigado pelo convite. Tamo junto, vamos que vamos. Hoje vai ser um episódio mais especial pra gente falar sobre dublagem, a dublagem brasileira que é tão querida na nossa memória, né? Tão querida, tão presente na nossa infância até hoje, né? E também para Versão brasileira. o nosso elenco de hoje, Mildiga, fala aí, Mildiga. Aí galera, aqui é o Mildiga. E o Luiz, fala aí, Luiz. Olá, jovens, tudo bem com vocês? Aí, voltou com o seu bordão, gostei. Então, pode rodar a vinheta. Ok, só queria saber como é que a gente vai começar esse episódio. Vai ser mais uma entrevista mais de boa, que querem começar? Tamo aqui, eu já tava trocando uma ideia aqui com o Igor, falando que é uma grande honra aqui conversar com ele, né? Eu gosto muito do canal dele, por quê? Porque eu gosto desse brilho no olhar que ele tem quando ele conversa com um dublador que ele gosta. A gente reconhece um outro fã quando tá ali presente perto de um dublador ou de alguém que a gente gosta. Eu gosto muito desse brilho no olhar que a gente consegue perceber ali entre os vídeos, né? Então, deixa eu começar assim com uma pergunta um pouco mais abrangente, assim, já pra gente abrir um pouco, né? E começar a conversar sobre isso. Eu queria saber se tem alguma dublagem pra vocês, todos os participantes, todos os integrantes aqui da mesa, que tenha marcado, assim, sua paixão pela dublagem, de repente. Porque eu tenho uma, pessoal, que a minha é a do Kronk, que é a do Guilherme Briggs, na verdade, né? Da Nova Onda do Imperador. Eu acho que, tipo, eu assisti tanto a Nova Onda do Imperador quando era criança, e meus pais assistiam comigo só pra escutar o Kronk, tá ligado? Só pra escutar o Guilherme Briggs. Eu achava isso sensacional, e tipo, aí ficou nessa memória, tanto que tem aquela parte em que o Kronk fala, tá, nossa, isso é tipo, é um meme até hoje na minha família, aqui entre meus pais. Eles falam isso o tempo todo só por causa dessa dublagem. Então, isso daí me marcou muito. Eu acho que também quem assistiu aí a Nova Onda do Imperador também marcou bastante. Você falou desse filme aí, e esse filme, pra mim, eu não sei pra vocês, pra mim ele é o marco da dublagem em si. Porque esse filme, se você for olhar ele na gringa mesmo, ele é tipo um filho feio da Disney, que ninguém gosta. E por conta da Cara de dublagem, DreamWorks, né? por conta da dublagem do Selton Mello, do Guilherme Briggs, acho que tem dois atores da Globo, eu não lembro agora, me fugiu o nome. Faz a Isma. A Isma, e tem mais um. Mas falando nesse contexto todo, tipo assim, esse filme, ele tipo criou um ar a mais, sabe? A dublagem, ela fez como se esse filme tivesse um corpo a mais, sabe? E a dublagem também do Selton Mello em si nesse filme é pra mim extraordinária. É nível nota comparecida. Marieta Severo também, né? Severo, como a Isma, o Guilherme Briggs como Kronk. E tem. Quem faz o Chapa? Aquele ator lá que tem um biquinho assim, esqueci o nome dele, que tem um queixo que tem um furinho, esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. Ele fez Gabriela lá. Cara, uma coisa que eu gosto muito desse filme também é. Você já assistiu a sequência desse filme? Que é a Nova Onda do Kronk? É, a Nova Onda do Kronk. Bem tem legal, né? Sim, tem umas partezinhas assim de música que eu acho muito da hora. Aí o Briggs brilha. Humberto Martins. Humberto Martins. Que é o Pátia. Então, aí eu comecei a abrir daí essa rodada pra falar um pouco assim da dublagem assim que talvez tenha mais me prendido. E também, assim, Guilherme Briggs hoje, ele acho que é um dos principais nomes, né, que levam a dublagem hoje, né? Que fez muita gente gostar de dublagem através do Guilherme Briggs. Eu lembro que eu comecei a prestar atenção um pouco mais de dublagem quando
o próprio Guilherme Briggs, ele participou da entrevista com o Jacaré Banguela. Sim, Ah, sim. Eu lembro, muitos putz, eu anos lembro disso atrás. daí. Porque ele tinha um talk show, né? Isso, exato, talk show do Jacaré Banguela. E eu comecei a assistir e fiquei, nossa, mano, é a voz da minha infância falando, tipo, ele tem um rosto, na verdade. Eu nunca tinha pensado assim por esse lado. E aí eu queria saber de vocês também, qual que é a dublagem que marcaram a vida de vocês? Ou uma das dublagens que marcaram a vida de vocês, de repente. Cara, Deixa o Igor falar. Pode começar pelo Igor, por favor. Vamos lá. É porque assim, tipo, dublagem pra mim é uma parada que elas são várias fases, né? Eu não consigo direcionar pra uma coisa só, pra um momento só. Uhum. Porque assim, a gente acaba gostando mais de um trabalho ou outro quando a gente gosta daquilo, né? Tipo, por exemplo, se você gosta de Dragon Ball, por consequência você vai adorar a dublagem do Goku, né? Do Kuririn e tudo mais, assim. Então, eu gosto de muita coisa, eu assisto muita coisa. Então, na teoria, eu gosto de tudo. Mas eu entendo que que existam, pelo menos na minha história, assim, fases e momentos em que você assiste uma parada e aquilo marca pela qualidade. Eu lembro que Sim. o Marcelo Campos, que já foi lá no canal, ele falou sobre se alguma vez uma dublagem, se você lembra de alguma dublagem, porque ela te marcou, né? De alguma forma. Sim, Então, verdade. se você tem Cavaleiros do Zodíaco no seu coração, se você tem Dragon Ball, se você tem Chaves, se você tem os desenhos que passavam de manhã, passavam de noite, TV Globinho, TV Manchete, se você tem os desenhos, sei lá, da CNT, da Cartoon Network, da Nickelodeon, se você tem os clássicos lá das séries que passavam na parte da tarde, ali antes do cinema em casa, as dublagens da década de 80 e 90, os filmes, os clássicos, se você tem alguma coisa que te marcou, foi porque foi muito bem feito, né? E foi feito por profissionais talentosíssimos, sabe? A gente tem uma dublagem muito rica, dublagem que começou lá na década de 60, sabe? A gente tem uma galera ali que sabe o que tá fazendo, entendeu? Então, se hoje a gente tem essas dublagens que a gente se orgulha, por mais que existam dubladores que são mais conhecidos, né? Porque estão mais na mídia, tem muitos dubladores que não tem nem rede social, sabe? E fazem parte da nossa história da dublagem, isso que eu acho uma parada sensacional, assim. Então, antes de tudo, eu quero parabenizar vocês, assim, porque vocês, o fato de vocês pararem um podcast, dando espaço do podcast de vocês para falar sobre dublagem, falar um pouco sobre a história da dublagem, sobre essas coisas que nos motivam, né? Que a gente gosta de assistir e tudo mais, isso é muito bonito. Então, parabéns para vocês, obrigado pelo convite de estar aqui, de falar sobre isso. Não tem como responder se tem alguma coisa que me marcou, porque são vários marcos, né? Só que eu já falei muita coisa, tipo, sei lá, desde os desenhos, os animes, é muita coisa que a gente assiste em determinado momento e fala assim, cara, que coisa maravilhosa. Mas é muita coisa, assim, muitos momentos, muitos filmes. Vocês também devem ter muitos trabalhos assim, que vocês param e falam, cara, que demais isso, né? Mas, sim, total. Qualidade. Mas Às vezes inevitável. a gente atrela a dublagem realmente ao nosso comfort place, né? Que é aquele cantinho nostálgico do nosso coração, né? Quando a gente vê um vídeo do versão dublada, a gente ouve um dublador lá. Quando a gente ouve um dublador lá, a gente nos leva a esse cantinho do comfort place, né? Você vê aquela voz saindo daquele corpo, você fala, putz, é inacreditável, né? Você imagina, você é levado a quando você era criança, né? E tem uma coisa legal também que o Igor faz, que eu até estava comentando com ele nas nossas mensagens, que ele conseguiu trazer uns dubladores mais antigos que, tipo assim, até eu nem conhecia o rosto, sabe? Que nem ele falou agora dos dubladores, nem ter redes sociais, que eu nem sabia o rosto. Eu, caraca, é essa pessoa, nossa, que impressionante. E sabe, aquele rostinho, aquele negócio de surpresa, sabe? Como é que de você conhecer mais o dublador, a voz em si, da pessoa que dá vida àquele personagem lá que você... toda a sua história, que você gosta tanto, muito legal. Ô Igor, posso te fazer uma pergunta? A pergunta mais chata que eu acho que os fãs do seu canal perguntam? Cara, não tem pergunta chata, velho. Manda pra mim. Cadê Alexandre Moreno? É a pergunta que todo mundo faz. Cara, ou tá no estúdio, ou tá na casa dele. Tô na casa dele, né? Não sei, mano.
Sei. é um dos caras mais difíceis, né, de você tentar conversar, porque a gente até verifica aí vídeos de vários dubladores e Alexandre Moreno, um dos principais expoentes também da dublagem. A gente, poucos vídeos que tem dele ali na internet, né? Coisa que não gosta, né, desse contato direto, né? Então é uma coisa que a gente tem que acabar respeitando, né? Respeitando, sim. É uma escolha dele. Então, agora, seguindo aí a nossa sequência de falar assim das dublagens que talvez tenham marcado a nossa vida. Mas de você, Wanderson, tem alguma uma dublagem que talvez tenha marcado a sua vida ou que de repente é uma das primeiras que você lembra, uma que você gosta bastante? Sim, como o próprio Igor falou, a gente tende a lembrar de coisas da nossa infância, né? A minha dublagem preferida tá atrelada a De Volta para o Futuro, né? Orlando Pô, excelente. Vigiani, Ele é o Salvador e tudo mais. E aí também abre precedente pra gente falar de redublagem, né? Que a gente falou, a gente viu que foi lançado um novo DVD com novos dubladores, que também manteve a qualidade da dublagem antiga ali do De Volta para o Futuro. Eu falo porque De Volta para o Futuro realmente tá atrelado à Sessão da Tarde. Eu tinha a VHS também do De Volta para o Futuro, né? Então, essa é uma dublagem que me marcou bastante. Mas tem dublagens, tem coisas na dublagem que eu acho que transcendem, que é o caso do Newton da Mata com Bruce Willis, que ele conseguia fazer o Bruce Willis falar em português, cara. Tanto ele quanto o Lobui, eu acho que quando ele faz o Dr. House, por exemplo, é inacreditável como aquilo fica natural, né? Então, quando eu lembro de boa dublagem, normalmente vem esses dois personagens, né? Esses dois, tanto o House, né? O ator lá, esqueci o nome do Hugh Laurie, né? Quanto o Newton da Mata fazendo o Bruce Willis. Porque a gente não lembra da dublagem, né? Quando você assiste um filme, você não fala, putz, ontem assisti um filme bem dublado. A gente fala, putz, ontem assisti um filme foda, tinha Sylvester Stallone e tudo mais. A boa dublagem é aquela que passa despercebida, né? Sim, que você não tem nada pra. Eu não diria nem assim a reclamar, mas tipo, que você não tem nada a dizer sobre a dublagem, sobre ter atrapalhado o filme, né? Sim, exatamente. É muito E interessante. quando você ouve esse pessoal fazendo esse excelente trabalho, é inacreditável, né? Sim, com certeza. Permita interromper, você falou do Newton. Newton foi um gênio, né? E ele entrou numa fase dentro da dublagem brasileira que a gente associava a voz dele, principalmente pelo fato de que no passado não se passava nada no idioma original, entendeu? Não tinha, tipo, passava na TV aberta, nunca passou, né? Nem trailer, nem nada. Então, na TV fechada, começava também a chegar com os conteúdos dublados. Chegavam os conteúdos dublados, né? No modo geral. Era essa opção, né? Então você não conhecia a voz do cara, você não tinha você não sabia como é que era a voz dele. E naquela época, né? Na década dos anos 80, ali, início dos anos 2000, a galera dublava todo mundo junto, né? Então era aquela preparação, porque você não podia errar. Não tinha o mais ou menos, você tinha que dar o seu melhor ali, e ponto final. Essa que é a pegada. Então, tipo, o próprio aquela série dos dois, lá do Newton e da Sumara Luiz, esqueci o nome dela, A Gato e o Rato? A Gato Comeu. A Gato Rato, a Gato Comeu é a novela. Os dois ali contracenando, os dois ali, confundi com a novela. Os dois ali contracenando era uma parada assustadora, assim, você vê os dois assim na bancada, da mesma forma que, sabe, os dois grandes dubladores ali fazendo essa atuação, transformando em português, que nem você bem falou, assim, tipo, trazer para o português com a inflexão certa, com as palavras corretas, com a forma de falar de uma maneira que a pessoa que estivesse em casa entendesse aquilo como verdade. Então, também foi dito que a dublagem ela é notada, mas é isso. Existem dois momentos que você nota a dublagem, né? Notar a dublagem digamos que é um erro, né? Você não tem que notar a dublagem, você tem que anotar a obra, o que está sendo assistido, o desenho, a série, o filme, isso que você tem que prestar atenção. A dublagem ela é só um véu ali, né, que você coloca
frente, assim, para você entender aquilo que está sendo visto, né, de uma maneira direta, mas aquilo não pode te atrapalhar, né? Então a dublagem ela não pode ir além daquilo. Então você só nota a dublagem quando ela ou é muito bem feita, que aí você não presta atenção na dublagem, você presta atenção na obra, e depois você fala, putz, é mesmo, foi tal dublador que fez aquilo, nem percebi. Ou quando a dublagem é mal feita, porque você repara na dublagem, e aí você fala, porra, tem alguma coisa errada ali, pô, cara, tá errado, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que não tá funcionando ali, aquela, sabe? Então, é isso, é esse limite, digamos assim, sabe? É quando você nota ou quando você não nota. Correto é quando você não nota a dublagem. Sim, verdade. Sim. Cara, eu acho muito impressionante quanto que, por exemplo, a paixão, eu vou falar assim mais de vocês, né? Tanto do Igor quanto do Wanderson, porque, assim, qualquer assunto sobre dublagem, vocês conseguem dar sermão sobre dublagem, né? Eu acho impressionante. Não, mas, tipo, eu falo isso de uma maneira interessante, porque, tipo, vocês conseguem ter muito repertório, muito argumento, muito repertório pra poder falar. Pô, mas é o trabalho do cara também, né, meu? Cara, mas é assim, mano. É claro que com amor, né, o Igor? Sim. Claro Isso, exatamente. Você matou a charada. Cara, qual é o time de vocês? Eu sou santista. Santista. Eu sou corintiano. 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 2 corintianos e um santista. Então, que ano que o Corinthians foi campeão mundial pela segunda vez? 2012. Eita. Vai lá. 2012? Acha que também é 2012? Eu não vou trapacear olhando no Google, não. 2012. O Corinthians foi campeão mundial pela segunda vez em 2012. Então, tipo, quando tem uma identificação, assim, tipo, você acaba que você acaba conhecendo um pouco mais. Você pode acompanhar mais ou acompanhar menos. Tem toda a sua intensidade. Eu falei futebol porque foi a primeira coisa que eu pensei, mas poderia ir para outras áreas. Eu sou muito fã de basquete também, então eu joguei o futebol porque é o popular do Brasil, mas assim, o basquete para mim também seria uma zona de conforto, quadrinhos, mangás, tudo mais. Então a gente acaba, por consequência, acompanhando um pouco mais e, cara, não tem jeito, assim, isso que você falou, é paixão, é amor, eu faço isso de uma maneira que tá no meu DNA já, desde muito cedo. Então eu gosto disso. Então falar sobre é um prazer para mim. Então quando eu recebi o convite para estar aqui, cara, minha agenda é muito louca, você sabe muito bem. Sim. Como foi difícil, assim, mas assim, não é porque eu não gosto de falar, eu gosto, assim, às vezes eu não consigo, bater as agendas assim, no modo geral, entendeu? Eu já tive que negar um monte de outros bate-papos para esse mês de dezembro, que já era. Mas para mim é sempre um prazer, é sempre uma honra, sabe? Então, bem por consequência. Eu gosto muito de falar. E a dublagem brasileira tem muita coisa para ser dita. E o mais importante, nunca falou-se tanto sobre dublagem, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais. Antigamente não tinha, né? Antigamente era só uns 3 ou 4 dubladores ali que se destacavam na internet e tudo mais, que era... Um trabalho na penumbra, né? Um trabalho meio escondido, né? Exatamente. O próprio Cláudio Galvão, ele falou no segundo vídeo dele no canal, que ele falou assim, cara, quando eu entrei na dublagem, que ele veio do teatro, depois ele começou a cantar nas canções, né, da Disney e tudo mais, e depois que ele entrou na dublagem, que é a voz do Pato Donald, o Cláudio Galvão. E ele falou assim, cara, falou pra mim, quando ele entrou na dublagem, chegaram pra ele e falaram assim, bem-vindo à dublagem, bem-vindo ao anonimato. Porque é isso, né? Quem sabe o rosto dele? Vocês falaram mais cedo aí sobre assistir uma entrevista, né, com o Guilherme, né, e o Guilherme ser, tipo, caramba, eu tô vendo quem é o cara ali, né, pela primeira vez. Então é isso, assim, a gente... os dubladores, eles trabalham atrás das... Mais do que atrás das câmeras, vai além disso, atrás das câmeras, atrás do estúdio, atrás da bancada, atrás da TV, atrás do microfone. E atrás de trabalho também, às vezes. Tem muita coisa até chegar, tem muitas camadas, né, que são... Exatamente. Tem até chegar Geralmente você lembra mais do cara, você olha assim, é a voz do Superman, é a voz do Pato Donald, você não vê é o Guilherme Briggs, é o
Esqueci o nome. Exatamente. Tipo, associa mais ao personagem do que a pessoa, né, em si. Eu vi uma exposição do Lima Duarte aqui em São Paulo, que tá tendo ali no Itaú Cultural, e ele fala justamente isso, que ele interpretou tantos personagens que as pessoas chamavam ele pelo nome do personagem, e isso no psicológico dele confundia muito ele, né? De se questionar, de ir dormir sabendo que ele era aquele personagem, né? O Lima Duarte foi um gênio também, né, na dublagem. Hoje em dia ele já não trabalha mais com a dublagem, ele tá... Bom, assim, não trabalho talvez pelos convites e tudo mais, porque ele também tá em isolamento. Isolamento não, né? Isolamento é a palavra pesada, né? Tá se resguardando ali. Lá na casa dele, lá nessa quarentena, mas o Lima é um gênio, na dublagem é um gênio. O Lima, vocês comentaram agora, pra mim foi tipo uma surpresa, porque eu só descobri há pouco tempo atrás, porque querendo ou não, o Lima ele fez toda a sua carreira na dublagem há muito tempo atrás, tipo, década de 60, muito com o desenho da Hanna-Barbera. Eu descobri velho agora, né, que o Lima Duarte foi um puta de um dublador, que ele é um cara que conseguia mudar a voz dele em determinados personagens que até hoje eu descubro, tipo, o personagem novo dele, que ele foi por muito tempo Manda-Chuva, que era um personagem que eu nem fazia ideia que era o Lima Duarte, e eu descobri velho já. E tem muito famoso que fez, né? E você nota como um ator dessa qualidade consegue dar tanta expressão para esses personagens, sabe? Por isso que a dublagem, ela é... Desculpa. Pode falar, Igor. Não, é por isso que a dublagem é feita por atores, né? É feita por atores. Todo dublador ele é um ator, mas nem todo ator é um dublador. Então a dublagem ali dos anos 60, 70, nessa escola ali da galera que veio da rádio teatro, né? Da Rádio Nacional, que vieram de outras mídias e transformaram na dublagem, né? Porque a dublagem brasileira é isso, é você interpretar em cima daquilo que já está pronto. Então, para você fazer aquilo, você precisa, no mínimo, ser um baita de um ator. Então, quando você transfere aquela qualidade da atuação para dentro da dublagem, é onde você tem uns grandes trabalhos que perduram. Então, você vê o Lima que não só é um baita de um dublador, ele ensinou muita gente e levou informação para muita gente. Ele teve um período ali dentro da dublagem ali, um período específico dentro da dublagem, antes nas suas idas e vindas com a novela e tudo mais, mas o Lima, essa galera, Selma Lopes, Laura Cardoso. Cara, essa galera tem uma experiência, uma vivência dentro da dublagem que ela é rica e é ouro, digamos assim, porque ela é muito preciosa, entendeu? Se não fosse isso, cara, a dublagem hoje em dia talvez estivesse indo para outros caminhos, entendeu? Não digo de qualidade, mas eu digo de performance mesmo, entendeu? Que é uma parada que é muito da brasileira. Você vai ver a dublagem de outros países, tipo a Rússia, por exemplo, é um dublador para todos os personagens, é quase um voice-over, entendeu? O cara fica narrando, é a mesma voz para todo mundo, entendeu? Então, vídeo dublagem de Portugal, né? A dublagem de Portugal, eles ainda tentam, hoje em dia, porque Portugal não tem a cultura de dublar, né? Portugal, sim, eles assistem filme legendado na TV, passa na TV e assiste legendado. Alguns desenhos, alguma parte da programação infantil ela é dublada, sim, mas a grande maioria não. Agora que eles estão começando a mudar isso, mas isso é porque é cultural, então eles não têm esse conceito de dublar. Você vai pegar, tipo, sei lá, a Suíça, países que têm 4 idiomas locais, eles vão lá e dublam nos 4 idiomas locais. Itália tem muito disso também. Você vê uma dublagem bem feita na Itália, porque a Itália é excepcional, cara. Eu vi uma dublagem italiana, eu acho tão boa quanto a do Brasil, porque ali no bilabial deles, eles são incríveis, cara. É muito, muito natural ali, né? Sim. Tem todo esse contexto, tem toda essa pegada, todo esse respeito, digamos assim, né, com a dublagem. E aí você vê
É porque é cultural, cara. Cada país tem a sua origem, cada país tem a sua forma de lidar com aquilo. China, por exemplo. A China, ela dubla, tipo assim, a China, como é que eu posso explicar? A China é um país, né, que não, a população é gigante, obviamente, então existem determinados espaços ali que eu vou colocar como, sei lá, estados, né, mas como não é estado, assim, existem determinados lugares ali dentro do próprio país, ou na grande capital também, que os dialetos de cada um deles são diferentes. Então eles acabam dublando para unificar, para ser exibido naquele espaço que vai ser exibido aquele produto. Então, digamos, chega um filme lá, o filme ele é dublado, unificado no idioma local, e se ele for para outro espaço da China, ele é dublado naquele outro espaço para ser compreendido naquele dialeto daquele espaço. Então isso é muito louco. É cultural. Imagina você dublar, sei lá, chega um material aqui pra gente, e ali lá, sei lá, Pernambuco é uma dublagem, aí você desce aqui, sei lá, São Paulo é outra dublagem, você vai lá pro sul, Rio Grande do Sul é outra dublagem, isso é muito louco, assim, tipo... Ia ser aquela questão de sotaque, né? Sim, exatamente. Só que vai além do sotaque, né? Porque às vezes não é nem compreendido. Então, por isso que eles dublam para unificar. Mas sim, assemelham com a questão do sotaque, né? Às vezes tem um sotaque tipo do Rio Grande do Sul, é uma forma tão específica que às vezes não dá para ser compreendido, né? Ao restante do país. Não sei se vocês têm algum parente gaúcho na família que quando você vai conversar, às vezes você, opa, vai devagar que eu não entendi. É tipo isso. Ô Igor, e você falou da diferença aí também, a gente lembra que antigamente era mais dividido a questão da dublagem no Brasil dos polos de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Hoje em dia, ainda bem que tem essa... Eu gosto quando faz essa mistura, né? De dublagem Rio e São Paulo, né? Já teve muita rixa entre um e outro, mas isso é bem na década de 80 ali, 80, 90. Eu acho que isso caiu um pouco, assim, depois de algumas, vou dizer reuniões, mas assim, depois de algumas mudanças, assim, na gestão e tudo mais, assim, né? Mas sindicatos, né? Sindicatos, teve algumas unificações também na relação de pagamentos, então tudo foi muito baseado na questão, não vou dizer monopólio, mas assim, na questão de quantidade de trabalho, né? Então era muito conquistado chegava um material pra gente, chegava um filme, esse filme, ele era muito disputado, entendeu? Então criava essas rixas, alguns ganhavam, outros perdiam, obviamente, mas hoje em dia não, hoje em dia você tem Netflix, Prime Video, Disney Plus, você tem, sei lá, DirecTV Go, então você tem conteúdos que chegam adoidaram, entendeu? A própria Netflix, ela faz questão de colocar seus produtos em vários estúdios, assim, tipo, Netflix eu já dublei lá pra Vanmark, pra Delarte. Democracia, né? Tem uma democracia na dublagem. É o São cliente que Paulo manda hoje em também. dia, né? Então assim, justamente, o cliente sempre mandou, isso é ponto. O cliente sempre escolheu as vozes, no máximo o diretor ou o representante, né, dos dubladores tentam intervir de alguma forma, mas na sua grande maioria é o cliente que manda o ponto final. E ele exige isso, né, que exista essa diversidade até para atender todas as demandas. Então você tem produtos dublados aqui na MG, no Rio de Janeiro, como tem produtos dublados lá na Vox Mundi, como tem, sabe? Então a Netflix, ela expande com todos os outros streams, então é por isso que às vezes você vê a galera de um elenco, né, de São Paulo, do Rio, às vezes é misturado, ainda mais agora com o home studio, existe essa facilidade, mas é isso, assim, a disputa entre um e outro não existe mais, assim, bom, pelo menos eu não vejo mais isso há muitos anos. Antes mesmo de ter o canal, eu já não tinha mais tanta disputa, mas sim, já existiu muito no passado, mas era mais por conta disso, assim, desses perdes e ganhos. Vocês estavam falando de ter vários polos, várias
como se diz, lugares onde dublam, sabe? Estúdios, que várias empresas distribuem isso para todo lugar. Vocês falaram muito que tinha os dois polos, que era Rio e São Paulo. Isso foi muito porque a Herbert, que era a maior, que a gente tinha mais conhecimento quando criança, era do Rio, e acho que era a Alamo em São Paulo, que aí elas tiveram grandes problemas por ter esses grandes polos, por ter essas rixas, e por conta do sindicato mesmo, que eles foram descobrindo hoje em dia, que foram descobrindo como é que se trabalha com a dublagem, porque antigamente não se sabia. Eles acham que foi por conta disso, da queda dessas duas empresas que eram praticamente as maiores, né? Em quesito Luiz, dublagem. Deixa eu entender a pergunta que você fez. Referente à dublagem de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas tinham sindicatos, mas naquela época tinha-se o lance de assinar carteira, né? O lance tanto da Herbert quanto da Alamo. Existia assim os polos, muitos blockbusters iam lá para Herbert, animes e outras produções vinham para São Paulo. Mas elas quebraram não por conta de divergências de polos, quebraram por conta de carteira assinada, de problemas aí de pagamentos, né? Essa divisão ela sempre teve, é como se você tivesse uma empresa num lugar e uma empresa no outro lugar. Elas vão prestar o mesmo serviço, só que alguns clientes escolhem fazer com uma e outros clientes escolhem fazer com outra, né? Por exemplo, a Warner dubla com a Van Maher, vamos dizer assim. Mas a Fox dubla com sei lá, a Unidub. Então tinha essa divergência aí, mas era de clientes. O lance da quebra deles foi mais por conta aí de problemas de carteira assinada e tudo mais, né? Tanto a Herbert Richards lá no Rio de Janeiro, porque tinha muitos dubladores, né, que tinham esse negócio de carteira assinada, e em São Paulo também. Quando se quebrou essas duas empresas, já se havia muitos outros estúdios de dublagem, né, quando foi dividido, mas os dois eram realmente os dois grandes polos aí, os dois maiores nomes de cada estado, né? Então, essa era a minha dúvida mesmo, por conta que a Herbert, pra mim, como fã e cresceu vendo, ela era maior. E, tipo, a gente meio que por fora, como fã, se não fosse entrar em cima, é bom porque as pessoas sabem por que a Herbert não é tão grande assim hoje em dia, né? Porque ela já foi muito grande. Era essa a minha dúvida, sabe? Eu posso Entendi. fazer uma observação aqui? Pode, Eu claro. acho que hoje em dia vocês estavam falando de. Olha só. Eu Pera te aí, apresentei. Ouvi. Aí eu Aqui, acho melhor te vamos. apresentar. Pode ser? Pode Aí eu falar, já te Tati. apresento, aí você fala assim. Eu entrei meio atrasado. Não, então, é que acabou passando aqui, a conversa ficou muito boa e de repente até esqueci de apresentar. Também tem o Vitor aí do Monogeek. O Vitor. Pronto, o Vitor está apresentado, por favor, pode falar aí a sua opinião, sua parte. Você tava falando sobre as rixas de estúdios. Eu acho que hoje em dia é mais os fãs que tem essas rixas de estúdio. Tipo o negócio lá da Funimation, que eles queriam ir pra Unidub e acabou indo pra do Brasil, mas ficou maravilhoso no Brasil também, né? Então. E Eu queria saber, tipo, eu queria fazer uma pergunta, não te atrapalhando, Tarso. Queria fazer uma pergunta pros dois, porque, querendo ou não, os dois são dubladores, o Wanderson e o Igor. E eu queria saber como é que é a experiência de ser um dublador hoje em dia. Se é difícil, como é que é. Porque às vezes o fã, como a gente, né, que o pessoal que tá ouvindo esse podcast, ele sempre quis ter aquela vontade, sabe, de ser dublador, de ter a voz dele implantada em algum personagem, sabe, que ele gosta. E ele queria saber como é que é a experiência de ser um dublador em si. Antes do Igor falar, que teve um vídeo que eu vi você numa entrevista, que não foi no seu canal, foi no Geek Dub, no canal do Bruno lá e do Lucas, né? E aí eu me identifiquei. Isso, eu sou um dublador que tá começando agora também, tirei o DRT recentemente, trabalho pra Tempo e pra do Brasil. E quando você contou aquela história, que eu me identifiquei bastante de estar esperando ali na bancada fazendo estágio, porque é isso que a gente faz, a gente vai atrás de estágio para depois fazer um registro e depois, quem sabe, né, conseguir alguma coisa. Eu me identifiquei muito, porque faltou um dublador naquela ocasião e você foi convidado aí na bancada, né? E eu me vi realmente quando você contou essa história aí, me identificou bastante. Eu como fã também, e também quando eu fiz aí a primeiro trabalho, né, que foi na Tempo Filmes, o meu primeiro trabalho, né? Aqui em São Paulo. Maneiro, cara. Assim, a minha história foi, só explicando de uma maneira mais
resumida, na verdade, o estágio em si ele já não existe mais, já tem alguns anos. Não se pode mais estagiar, assistir e tudo mais. Não existe essa possibilidade de você ver o dublador trabalhando e tudo mais. Aconteceu uma vez, que foi num momento assim que eu acho que divino, sabe? Assim, porque foi quando o Duda Espinosa ele me convidou para assistir um episódio de Grey's Anatomy, né? Que ele estava dirigindo. Isso tem 1 ano e meio, talvez um pouco mais. Foi numa semana até turbulenta assim, da minha vida, assim, que eu tinha saído do meu último emprego, e aí eu tava descansando, assim, tipo assim, as coisas foram meio que acontecendo de uma maneira divina, literalmente, assim, né, porque, tipo, se ele tivesse feito esse convite na semana anterior, eu não poderia, né, porque eu estaria com a minha tarde livre. Aí, na semana que eu saí da empresa, tava com a semana, assim, tipo, fazia anos que eu não sabia o que era uma tarde livre. E aí foi quando ele me convidou e eu assisti. Foi um caso isolado, assim, que eu assisti uma dublagem. No caso da minha primeira dublagem, quando a Andrea Murucci, ela fez esse convite para eu ir lá fazer o vozerio, eu recebi, foi um presentaço dela, assim, porque ela foi no domingo de tarde, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Igor, na terça-feira eu vou ter um vozerio com a Naira Morim, Miriam Tereza, Carmen Sheila e Selma Lopes. Está a fim de participar também, e foi quando eu topei aquela máxima, né, de me emocionar e tudo mais, assim, então, indo lá já pro dia da dublagem foi isso, assim, primeiro elas entraram, e eu fiquei assistindo lá de fora, e depois quando eu tinha a voz masculina, no vozerio, foi quando eu entrei, e ali foi, e para mim isso foi mágico, né, porque você não tem a possibilidade de assistir mais nada, né, estagiar de uma forma como era no passado, e ali durante aqueles pequenos segundos eu assisti, sabe? E aquilo, eu imagino, talvez tenha sido a mesma sensação que você teve, assim, mas você chegar lá e olhar, sabe? Tudo aquilo era na parte teórica na minha cabeça, tudo aquilo existia na parte teórica. Depois que eu cheguei no estúdio, que eu vi, cara, então quer dizer que isso daqui é a bancada, aquilo é a técnica, aquilo, sabe? Então isso, para mim, foi mágico. Então, lá atrás, quando me perguntaram sobre a sensação de dublar, eu acho que é a mesma sensação de quando alguém se forma em medicina, alguém se forma em direito, alguém se forma em... Sei lá, se você quer fazer aquilo e você consegue fazer aquilo, é a realização, né? É aquela máxima, aquilo que você sempre quis fazer e você está ali fazendo aquilo. É uma profissão, né? Embora exista todo esse lado lúdico do lado, porque é a arte, né? E a arte a gente tem essa característica, né? Você pega o teatro mundano, você pega a palhaçaria, você pega o teatro, você pega, sei lá, TV, cinema, stand-up, tudo isso é arte, entendeu? Essa é a cultura. Então, quando você faz alguma coisa relacionada à arte, cultura, leva para um ar dentro do seu inconsciente, dentro do seu inconsciente e consciente, que aquilo mexe com as suas emoções, mexe com a sua memória afetiva, né, a sua nostalgia. Então, quando você corre atrás para fazer aquilo, eu imagino um cantor, digamos assim, né? O cara que sempre quis cantar e começa a cantar, é o máximo para ele. O cara que sempre quis fazer uma cirurgia, né? Trabalhar no hospital, ele entra e começa, aquilo é o máximo para ele, entendeu? Aquilo é o momento, é o ápice dele. E eu imagino que quem ingressa na profissão de ator com a extensão da técnica de dublagem, literalmente porque ele quer fazer isso. Então, são os melhores sentimentos, são as melhores emoções, porque é uma realização. Cair de paraquedas são raros os casos que isso acontece. Na sua grande maioria, a galera rala. Ou você enche o saco, né, do estúdio, como eu, que entro em contato com o estúdio 3, 4, 5 vezes por e-mail, por WhatsApp, até alguém encher e falar, não, tá bom, vem aqui. E vai encher o saco e vai, né?
Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu enchi muito a paciência de alguns estúdios aqui de São Paulo, não por ser aquele cara que incomoda e tal, mas é questão de ter a chance, ter algum lapso ali de oportunidade, né? Ô Igor, eu queria... Você entrevistando diversos dubladores, você tem uma troca de energia magnífica ali, né? São monstros de dublagem que já passou pelo seu canal, né, ali. E eu gostaria de saber de você se tem algum dublador que você que você entrevistou que você mais se emocionou ali, que mais mexeu com você, talvez por conhecer ele ou por ter contato ali com ele de imediato, né? É difícil, cara, te responder essa pergunta, porque eu tento colocar uma energia em cada vídeo que eu faço no canal. Isso é a regra número 1. Eu não posso fazer uma coisa que eu não quero. Então, se eu for fazer uma coisa que eu quero, eu vou entregar o meu melhor ali. Então, se eu vou convidar, sei lá, Marco Ribeiro para vir no meu canal, cara, eu quero convidar o Marco Ribeiro para vir no meu canal. Então, eu sei que o cara parou a vida dele, o momento dele, a agenda dele, sabe? Ele poderia estar fazendo mil e uma coisa, mas ele parou o momento dele para dar o melhor dele comigo. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar o meu melhor também com ele. Tem profissionais ali, tem dubladores e dubladoras que acabam tendo mais personagens que eu acompanhei. E isso, por consequência, me traz uma emoção um pouco maior. Entendeu? Mas isso não tira o peso da qualidade ou o peso que é o vídeo para mim. Sim, a gente percebe a energia em todos os vídeos, né? Eu não faço, eu não tenho uma receitinha de bolo. Se vocês notarem, até o cenário, assim, até o cenário eu mudo, entendeu? Às vezes até o cenário muda, uma almofada aqui, outra um quadro ali, um espaço de... Não tem uma coisa só, porque às vezes o momento pede uma coisa diferente. E isso é meio que indireto, sabe? Eu não forço isso. Às vezes, caramba, colocado lá no tá aqui, né? Não, tá bom, tá bonito, assim, tá legal, tá, tipo, sabe? É uma coisa que eu vou fazendo e vou. Isso, por consequência, traz um resultado que é muito mais meu, entendeu? Então, quando eu vou assistir o vídeo, eu assisto e me emociono com todos eles, porque eu sei que aquilo foi verdadeiro, entendeu? Eu sei que aquela pergunta que eu fiz era uma pergunta que eu queria fazer. Então a minha reação, eu vou, entendeu? Eu sinto, eu me entrego ao meu máximo. Então eu me emociono até só de falar isso, porque é muito verdadeiro. Claro, você, tipo, por exemplo, o Wendel Bezerra, que é o dublador de um dos meus personagens favoritos. É impossível não me emocionar falando com um cara que ele é um dos dubladores dos meus personagens favoritos. É isso, cara. Cada vídeo que eu faço tem uma história diferente, é um legado diferente, é uma coisa que eu costumo falar isso. E cada vídeo, daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu vou assistir de novo e vou me recordar daquele momento, daquela sensação, daquele carinho, entendeu? Então, a história tá ali. Então, não tem um vídeo que eu mais me emocionei e nem um dubladora que mais me emocionei, porque todos eles estão num grau assim que vai estar guardado para sempre no meu coração. Fiz grandes amigos dentro da dublagem, praticamente todo mundo que eu levei para o canal, todos eles são meus amigos pessoais, digamos assim, né? Hoje, por exemplo, eu estava falando com 2 deles, né? São 2 caras, são pessoas magníficas, de coração puro, assim, são pessoas que são incríveis, assim, os dubladores são humanos, né? São pessoas normais, né? Com a profissão do trabalho do ator ou da atriz, com a diferença que os trabalhos deles, em determinado momento das suas vidas, marcou a vida de outras pessoas, né? Aquilo que eu falei lá atrás do médico, do advogado, do cantor, vai marcar a vida de alguém de alguma forma. O dublador também marca. E as marcas deixadas pelo dublador e pelos dubladores no modo geral são geralmente marcas que remetem à infância, à nostalgia, um momento de superação, um momento até de tensão, sabe? Enfim, isso marca, porque foi muito bem feito. Então eu tento levar isso para o canal e contar essas pequenas histórias dentro do canal é o que me motiva, digamos assim. Então, ô Igor, tava falando aqui em off que o brilho no olhar de um fã que reconhece outro fã perto ali dos seus atores, seus dubladores preferidos.
eu tenho certeza que esse carinho que você tem pelo seu canal a gente consegue ver através dos vídeos, né? Pô, obrigado, cara, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo, assim, de receber esse feedback, porque quando eu fiz o canal, quando eu criei o canal, eu juro pra vocês, eu não imaginei, ou não imaginava que tivesse tantos fãs de dublagem, assim, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um canal pra, sei lá, 10 pessoas, eu mais meus amigos e minha família. E quando eu vejo crescendo e vendo os relatos, as histórias das pessoas que, de alguma forma, o canal e os dubladores, e ver os dubladores tocam de alguma forma, isso para mim é inexplicável. Pago a todas as horas de noites não dormidas, nos finais de semana trabalhando, porque vale muito a pena no final. Então eu fico muito feliz, muito obrigado pelo feedback, isso para mim é muito importante. Eu tenho uma pergunta também. Eu queria saber um pouco de vocês sobre... A gente tá falando muito da dublagem em questão, assim, de animes, de filmes ou de desenhos da nossa infância. Mas eu queria falar um pouco também da dublagem nos games, né? Porque, assim, eu... Falando assim por experiência própria, eu não sou um cara muito, assim, de videogame. Só que, atualmente, eu tô jogando um jogo que é o Valorant, né? Graças ao Mildiga que me viciou. De nada. E é a primeira vez que eu tô tendo contato com um jogo online que é dublado. E eu acho que isso tá dando uma outra cara pra mim. Eu sou apaixonado, por exemplo, pela Raze, né, que é uma personagem dentro do jogo, que é dublada aí pela Marina Santana, que faz a dublagem da Raze. Eu acho até muito engraçado porque, que nem o Igor tava falando sobre dubladores que não são famosos, eu fui procurar uma vez aí a rede social da Marina Santana e, tipo, eu demorei muito pra achar a rede social dela, porque é uma rede social, tipo, muita pouca gente segue ela e ela também não posta muitas coisas relacionadas à dublagem dela, da personagem, né? Só que eu acho isso incrível, tipo, eu acho lindo a outra cara que o jogo dá, a outra cara que o jogo tem. Não à toa que a Raze aí é minha personagem favorita dentro do jogo, sempre quando eu posso eu quero jogar com ela. Lá Aí vem eu queria reggae. ver um pouco de vocês aí também. A Raze é aquela baiana lá, não é? Isso, é a baiana, isso. A brasileira. Aí, mano, pra mim, tipo, ficou eu muito bom, acho. Eu acho que, tipo, ela, pra mim, é a melhor personagem muito por causa da dublagem. Então, porque vem muito sotaque também, vem muito. Como é que é? Muita expressão da Bahia, por exemplo, a minha namorada é baiana, né? E tem muita expressão ali que eu não conheço, que nem falar tubrocô, né? Dentro do game, ela fala muito tubrocô. Assim, eu não sei o que é tubrocô, mas eu tenho o contato da minha namorada, né? Que ela pode me explicar o que é. Mas acho que isso, tipo, dá uma outra visão pro jogo, dá uma coisa completamente diferente. Cara, acabou de falar uma parada que é extremamente importante. Você começou a jogar e valorizou o jogo, sem trocadilho, você valorizou o jogo. Agora que eu... pela qualidade da dublagem, né? Que no caso dos jogos é a localização, né? Localização, porque na verdade você não dubla um jogo, você localiza o jogo, porque quando você dubla a imagem está na sua frente, você dubla ela. No caso do jogo, o dublador ele não tem a imagem, ele tem o som em inglês, ou no idioma que tá o jogo, e ele tem que falar em português em cima daquele áudio. Então se o cara fala, sei lá, hello, você tem que falar tipo, olá, no tempo certinho, não pode ser tipo, hello, fala tipo, oi. Não, tem que ser naquela tamanho certinho da waveform, ou seja, é muito mais difícil. Wave, né? Muito mais difícil, mas é por isso que se chama localizar ao invés de dublar. Mas no caso de Valorant, tanto os outros jogos, tipo The Last of Us, o próprio Uncharted, todos os jogos, né, da Sony, a Riot, que é mais... Ubisoft também, eles estão valorizando... 2077 agora também. Que é da DCD, cada um dessas empresas, que elas estão, não só elas estão valorizando a dublagem, como elas entenderam que para atingir um público maior, eles precisam localizar os jogos. E assim, se é para fazer, faz bem feito, entendeu? Então não adianta também, como já aconteceu, sei lá, de um God of War da vida, chegou para cá com a dublagem de Portugal, tipo, cara, que isso? Não, calma, né? Nossa, o Uncharted então, 3, cara. É isso. Você atinge um público maior quando o conteúdo é dublado e ponto final. Não tem dessa. Então, exato. Então, você
você recebe um conteúdo que ele é muito bem feito e isso atinge pessoas, sabe? Você vai para um nível muito maior. O alcance ele é muito maior. E, por consequência, quando você traz para empresas que respeitam a dublagem, respeitam os profissionais, respeitam a história da dublagem, trazendo os dubladores para dar o seu melhor ali, você vai assistir a premiação dos melhores jogos do ano, tem lá a premiação de melhor jogo localizado no Brasil, sabe? É uma parada que de fato, aquilo dá um orgulho, sabe? Dá uma... você se sente representado, não só se sente representado, como você atinge e marca positivamente. Dá gosto jogar, entendeu? Dá um prazer jogar. E você acaba curtindo mais o jogo, que é o mais importante. Você vai assistir um GT, cara, você pode ser o cara que domina o inglês da melhor forma possível, mas pelo amor de Deus, quando você tá jogando GTA V e chega aquele telefone, que a menina começa a falar aquele telefone, aí ele fala ao mesmo tempo, aí aparecem as duas legendas, você quer ouvir ela, aí quer ouvir o cara falando, aí você não consegue entender o que tá falando, tipo, você não entende, cara. Baralha tudo, né? Se aquele tivesse dublado, você entenderia de uma vez só. Você pode ter a leitura dinâmica que for, tá? Mas a dublagem, ela ajuda que a coisa seja presente, né? Sim, total. Eu tava falando aqui que a questão de perspectiva, né? Quando a gente jogava nos anos 90, o quanto era difícil achar um jogo em português, né? Era tudo em inglês. E quando você achava, às vezes era localização não, era uma adaptação de algum fã que tentou traduzir, fez um hack, né? Exatamente. E ele você falou da questão de coisa baiana e tudo mais. Hoje em dia, os estúdios entenderam que os clientes pedem esse tipo de adaptação, né? Sim, Aqui em São Paulo tem o Maximal, por exemplo, eles dão essa liberdade, claro. Você tem que fazer dentro da Wave, né? Dentro do tempo. Tentar adaptar para que de uma maneira que fique coesa ali, que não fique fora da lógica daquela frase, né? Mas cada vez mais eles vêm adaptando de um jeito que fique mais fácil, de um jeito que fique mais de a pessoa se identificar com aquilo, né? O One Piece que veio aí com aquele personagem lá, povo lá, baiano. Oxê. Aquele ficou legal. Ficou legal essa adaptação. Mas, voltando pra filme, não querendo até acabar com o assunto, mas voltando pra filme, o quanto pra vocês uma dublagem ela consegue salvar um filme? Eu digo isso muito por um dos meus filmes favoritos, que eu só consigo assistir dublado, porque legendado é impossível, que é o Space Jam com o Michael Jordan, que a dublagem salva demais esse filme por conta do Michael Jordan. E pra vocês, quanto uma dublagem consegue salvar um filme? Eu acho que a dublagem consegue estragar um filme. Às vezes é. No caso do Parasita, conseguiu estragar, né? Não sei se vocês viram Parasita, né? Parasita dublado em Minas Gerais ficou... aquele filme não poderia ter ido pra uma dublagem ainda em processo embrionário, né? Vocês acham que seria interessante, de repente, a gente comentar sobre as dublagens que a gente sente que não deu certo? Eu poderia falar uma agora, posso falar ela agora? Não, eu tenho algumas na lista também. Começa aí comentando, porque nem tudo são flores, né? Exatamente. É bom sempre falar. Às vezes é bom falar, a gente enaltece muito, mas claro que às vezes uma má escalação, ou às vezes estúdios que não entenderam ali como é que é o produto, né? Exato. Por exemplo, pode começar falando aí, Victor, que você tem um nome aí na ponta da língua, depois a gente vai comentando. Cara, eu queria falar de Dr. Stone, que acabou ontem. Ontem acabou, ele é dublado, no Cartoon Network, no caso. Eu queria falar que eu não gostei mesmo da dublagem, porque eles fizeram... Cara, tem uns bagulho que dói o ouvido de você ouvir, cara. Mas aí às vezes a questão de você ter assistido primeiro, né, Victor? Às vezes pode ser uma coisa que você assistiu primeiro, né? Você assistiu primeiro legendado. Aí você tem uma perspectiva anterior do legendado da língua original, né? E aí quando você vê dublado, às vezes você já tem realmente um preconceito daquilo. Você já sabe como foi aquilo no original, né? Cara, eu tenho bastante isso, mas eu não sou muito assim. Eu vi Boku no Hero inteiro, eu vi Attack on Titan inteiro dublado e eu achei maravilhoso, mas eu não consigo assistir Dr. Stone, velho. Ainda bem que você gostou de Attack on Titan, senão já ia dar na sua cabeça já.
O fato de Dr. Stone aqui, o que eu acho que estragou foi a adaptação dos nomes e a frase não ter, tipo, sabe, a versão brasileira que eles falam, que tem que falar do jeito brasileiro. Ah, Você mas não fala. tem os créditos no final, não é? Você fala assim. E aí, tudo bem? Você fala, qual é, cara? Tá de boa? Mas como eu falei pra você, é a questão da perspectiva. Eu acho uma má dublagem, no caso do Dr. Stone, como eu falei, às vezes é uma tradução, uma coisa muito rápida ali, adaptação, mas tem excelentes profissionais ali dublando o Dr. Stone. Eu falo quando existe aí uma má escalação, ou quando... Porque para os fãs, eles vão falar mal do dublador, mas para o cliente, eles vão falar mal do diretor que deixou passar aquilo, né? Eu já ouvi de um diretor, inclusive, falar sobre isso, né? Quando tem uma dublagem ou alguma reclamação, como já aconteceu no Netflix, o Igor deve saber disso, de dublagens como Umbrella Academy ser no mesmo produto, né, a mesma série, ser dublada em 2 estúdios. Primeiro foi dublado num estúdio embrionário, acho que foi de Miami ou se foi o de Campinas. E aí os fãs reclamaram tanto que a Netflix foi lá e colocou num estúdio do Rio de Janeiro, ficou bem melhor e tal. Eu não sei se foi na MGL ou se foi no do Peterson lá, o Som de Veracruz. E ficou bem melhor, né? E acontece isso, de você tá... Eu acredito quando tá mal escalado, quando tem vozes que não combinam, ou quando a atuação daqueles dubladores ali não estão convencendo quem tá assistindo. E é isso que estraga a obra, né? Quando você assiste uma coisa que você percebe que tá mal dublado, realmente, a interpretação ali de quem tá dublando não chega no tom do ator ali que tá entregando na cena, aí você percebe, falta chorar, falta entrega, né? Aí pra mim, isso é uma má dublagem. Não quando tem uma má adaptação. A má adaptação, às vezes, é questão de tradutor, é a coisa da cultura, por exemplo. Mas o Dr. Stone, como eu disse pra você, eu acredito que foi bem dublado, tem profissionais excelentes ali. A dublagem inteira não foi mal dublado, foi, às vezes, uma questão de adaptação. Mas a entrega tá ali, Felipe Grinan, pô, tem o Tatini, se não me engano, tá lá. Cara. Eu achei as vozes perfeitas pra cada um deles, mas é aquele negócio que eu falei, eu acho que falta a direção, que foi meio ruim, dos nomes e desses negócios aí de, tipo, eles enaltecem uma cena que era pra ser séria, eles fazem ela engraçada, e uma cena engraçada eles fazem ela séria sem querer, assim. E, principalmente, assim, eu não ligo muito pra isso daí que eu falei da versão brasileira. Eu gosto, é claro, eu gosto. Mas eu não ligo muito, assim, de ter muita gíria no meio. O que eu não consegui mesmo tancar foi a adaptação dos nomes. Que eles, tipo, tem o Senko, né? Que é um nome bem sugestivo. E eles trocaram, eles ficaram pulando tanto nome, em vez de eles só estabelecer um. Eles ficaram pulando tanto nome que você fica confuso. Senkyu, Senkan, Senso... Shitsukasa, Shishio, Taishiu. Questão de adaptação às vezes é muito express também, né? Um trabalho muito rápido, né? A própria do Brasil que fez agora a dublagem de Versus Animes, obviamente que também tinha fãs ali de anime que já sabia como se falar a pronúncia do nome. Mas às vezes o anime ou algum produto de uma outra língua vai para um estúdio do qual a pessoa que traduz ali, ela não tem conhecimento total do fonema ali, de como se fala, como se deve falar. Então ele traduz ali do jeito que ele acha que é. E quando vai pro diretor, às vezes ele tem o áudio do tradutor ou de algum primeiro dublador que falou ali daquela forma. Então ele vai pegar a primeira fala e vai utilizar em todos os outros personagens. Então às vezes a mão do tradutor ali não é a mesma de alguém que tenha um conhecimento anterior, né? Por exemplo, o Attack on Titan, que foi para do Brasil, a adaptadora, a pessoa que traduziu lá, esqueci o nome dela, ela já tinha conhecimento, né? O pessoal que trabalha no Brasil já conhecia Attack on Titan, então foi mais fácil de traduzir nomes e gírias. Aí, às vezes, por exemplo, o próprio Dr. Stone, ele foi para um estúdio chamado Atma. É um estúdio bem legal, que eu já trabalhei lá, só que o tradutor, ele não tem todo o conhecimento de anime. Ele não tem aquele áudio, não tem aquilo muito presente ali. Então ele traduziu e ele mandou pro diretor do jeito que ele achou que era. E o diretor às vezes interpretou do jeito que ele achou que era e ficou assim.
E a maioria dos fãs, quando reclamam de dublagem, falam de adaptações. Reclamaram, por exemplo, do Dragon Ball Super, que colocaram muita gíria. E de outras coisas aí que às vezes é adaptado de uma maneira express, né? E aí os fãs costumam reclamar dessas adaptações, né? É isso aí mesmo, cara, mas o que eu tinha falado é que eu acho que foi mais. Eu não sei muito sobre o assunto de dentro do estúdio. Mas eu acho mesmo que foi alguma coisa do diretor ou eles não revisaram direito, porque é tipo assim, é dentro de um esquema de fala, dentro de um esquema de fala do episódio. Eles trocam o jeito de falar do nome umas 5 vezes dentro de um esquema de fala. Então, Quer um eu exemplo não bom sei. de adaptação de nome, ô Vitor? Aí no Rio de Janeiro tem a Rio Sound, né? Que Uhum. esqueci o nome da Márcia Morelli, né? Que é a diretora de lá. E ela faz uma coisa muito boa quando ela dubla novelas mexicanas. Ela pega os nomes dos personagens e ela realmente abrasileira aquilo. Então, às vezes, um Juan vai se transformar em João, e um nome bem difícil de se pronunciar, ela coloca no nome brasileiro. Isso eu acho uma boa adaptação, até porque ela já conhece o produto, ela já conhece as novelas mexicanas. Então, quando ela adapta um nome ali mexicano, ela coloca um nome abrasileirado, né? Aquela adaptação fica muito boa, porque ela já conhece a obra, né? Os Incríveis tem isso também. Os Os Incríveis e Incríveis têm isso. o. Como é que chama aquele lá do pinguim que eu esqueci o nome? Tá dando onda. Tá Também dando tem onda. isso. Tá dando onda é Que sensacional. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom. Eu queria, já que chegou nesse assunto, tem uma coisa que eu sempre tive dúvida com dublagem, que assim, vou dar um sumário aqui. Que geralmente as pessoas que não gostam de dublagem, que geralmente criticam dublagem, sempre falam, ah, nossa, é porque o dublador, não sei o quê, mas às vezes a culpa nem é do dublador, né? Às vezes é o estúdio que quis censurar alguma coisa, ou então o diretor que não é muito bom. Então eu queria saber, tipo, o quanto de liberdade criativa que o dublador tem pra poder, tipo, dar uma sugestão de mudar um certo diálogo, ou então de fazer uma certa voz e tudo mais. Eu sempre fiquei eu sempre fiquei com dúvida nisso, que eu não sei exatamente qual o limite que é de criatividade que o dublador pode botar no seu trabalho. É que são duas coisas, né? Duas coisas que envolvem uma coisa só. A sua pergunta é excelente porque ela vai muito daquilo que a gente literalmente está acostumado a ver, né? São pessoas reclamando da dublagem. Mas por que essas pessoas reclamam da dublagem? Eu acho que na grande maioria da reclamação com a dublagem é porque elas não conhecem, entendeu? Você não conhece não vou dizer a história, mas você não conhece você não assiste, ou você não consome, então é mais fácil você falar que não gosta quando você não vê. Sei lá, Friends ou aquela outra série, How I Met Your Mother. Se você só assistiu Friends, você, não vou ver essa série não, porque ela é ruim, ela é a cópia da outra. Mas, tipo, Já ouvi muito isso. então, mas você já viu? Não, vou ver não, é porque é assim, entendeu? Então, tipo, acontece muito isso. Às vezes as pessoas criticam porque vai na onda, vai nos comentários e tudo mais. Em relação à reclamação com a dublagem, eu acho que é isso. A reclamação com a dublagem, ela, na sua grande maioria das vezes, está relacionada à falta de conhecimento, né? Porque eu vejo isso muito ativo nas adaptações. Quem acompanhou as adaptações dos anos 90 e 2000, que você pega desde os X-Men, Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, tipo, você vê as adaptações, tipo, desde lá de trás, ele tipo, não tinha absolutamente nada a ver com o original, e tá tudo bem. Tá tudo bem ser assim. Adaptação é adaptação. Às vezes, a arte é isso, a arte ela é adaptável. Eu posso pegar a arte da música e transformar num filme. Eu posso pegar a arte de um quadro e transformar num filme. Eu posso pegar a arte de um livro e transformar na 7ª arte do cinema. Isso é adaptação. E no passado foi muito criticado. Então tinha muita crítica com Harry Potter, tinha muita crítica, não sei o quê, até chegar os filmes da Marvel e a galera não consumir quadrinhos, porque isso é verdade. Poucas pessoas que assistem os filmes
assiste os quadrinhos, então não tem essa divisão. Então não sabe que aquelas histórias que foram contadas nos filmes não são as mesmas histórias contadas nos quadrinhos. Os Vingadores, na verdade, eram outros, não sei o que, eram outros. Mas está tudo bem, porque é isso que a gente tem que consumir. É quando as coisas são puras, entendeu? Sem os preconceitos, né, que a gente já foi dito aqui sobre quando você vai consumir. Então, isso é um ponto. O outro ponto sobre a liberdade. A liberdade, ela é indiferente do dublador, literalmente. Porque você vai ver um filme dos próprios Vingadores que eu acabei de citar, no original, o Capitão América, no Vingadores Ultimato, fala: vamos chutar a bunda daquele desgraçado. Vamos chutar aquele desgraçado. Quando esse produto chega no Brasil, para ser exibido em todos os cinemas, por consequência ganhar mais e ter o family friendly, né, para ser exibido para toda a família, não pode falar desgraçado no filme de Vingadores. Então, o que o cliente pede? Dublador, estúdio, diretor de dublagem, não pode ter palavrão. Então, vamos chutar a bunda daquele cara. E é isso. O dublador não tem culpa, entendeu? Que a Disney não pode falar palavrão. O dublador não tem culpa se não pode fazer uma menção à religião. A Disney proíbe falar nossa, sabe? Minha nossa, não pode falar. Então, tem que falar outras coisas. Então, isso acaba meio que... quando chega para o dublador, na grande maioria das vezes, só faz. E às vezes ele adapta. Quando tem essa permissão, ele, tipo, sei lá, oi, cara, tudo bem? Às vezes ele vai e fala, e aí, cara, tudo bem? Às vezes dá para adaptar dessa forma, mas o dublador ele não tem autonomia sobre o produto, porque ele é contratado para falar aquilo que está no script e ponto final. Ele não está criando um personagem, ele está reproduzindo aquilo que já foi batido no martelo e definido. Então o dublador ele interpreta as emoções, mas na sua grande maioria ele não tem essa liberdade, não é porque ele não quer, porque o estúdio não quer, porque o cliente define que é aquilo que tem que ser dito, ponto final. Então fica engessado na grande maioria das vezes por causa dessas limitações de estúdios, de palavras e de pronúncias e tudo mais. Cara, uma pergunta aqui, aproveitando que você voltou, por que eles não costumam dublar mais músicas? Sim, além da Disney, né? Por que eles não costumam dublar mais músicas em filme, desenho, qualquer coisa? Posso responder rapidinho? Às vezes é porque é mais barato, Vitor. Entendi. só pra te avisar. Porque às vezes pode ser uma adaptação, aí você tem que chamar um dublador, pagar duplo, né? Porque um dublador de musical ele ganha o dobro. Ou às vezes também tem o lance de você fazer aquela música, de fazer um instrumental dela inteiro de novo, às vezes por conta de adaptação, né? Cara, mas assim, é um negócio Não, que... Deixa o Igor responder também, que o Igor é músico, eu vejo muito vídeo musical no canal dele, adoro os vídeos musicais do canal dele. Inclusive, o último que eu vi foi o do Cláudio Galvão, achei sensacional. Maneiro. Eu não consegui ouvir tua resposta, cara, porque falhou bem na hora. Inclusive, eu só tenho um vídeo na semana passada que é do Anísio Melo Júnior e das músicas de Dragon Ball, da música de Dragon Ball. E da música de Dragon Ball Z, a abertura do nosso canal, ficou muito legal, assim, até convido vocês a assistir. Mas eu não vi essa resposta, cara, talvez possa ser redundante, assim, mas eu acho que a grande maioria também, além da questão financeira e tudo mais, vai muito aquilo que o cliente quer, literalmente. Às vezes o cliente é um filme, é um longa, e ele, sei lá, contratou um músico para fazer a versão daquela canção, e ele não quer que essa canção seja adaptada, né? Então é diferente do conceito grupo Disney, né? A Disney sempre foi muito criteriosa na relação de adaptação para cada país, né? À toa que é um estúdio onde que às vezes permite mudar o nome do personagem, né? Isso começou lá atrás com Branca de Neve, né? Onde cada um dos personagens da Branca de Neve, dos Sete Anões, cada um deles tem um nome diferente em cada país que ele é exibido, né? Então a Disney sempre foi muito da versão brasileira, da versão daquele país, né? Porque ela é a forma dela de lidar. Mas a dublagem de canção é uma coisa que vai muito na questão financeira, né? Se você vai contratar ou não, mas porque é mais caro, né?
Mas tem os propósitos também, né, das versões no modo geral. Já juntando essas duas perguntas, já juntando isso tudo, eu queria saber, tipo assim, abertura. Por que um anime tipo Dragon Ball tem abertura dublada? E entra algum outro, entra Mob Psycho, que também é grande, muito grande, não é tão grande quanto o Dragon Ball, mas rende muito dinheiro pra quem tem os direitos dele e é um dos animes mais famosos. Por que não tem, tipo assim, tem uma canção no meio dele que é muito importante pra trama e que você tem que entender aquilo? Por que geralmente não adapta? Eu acho que o Dragon Ball é porque... Desculpa, a pergunta foi por que eles fazem a versão brasileira e o outro não fazem, é isso? Não, Ou no meio tipo da assim, história? a adaptação tem uma música importante no meio de alguma trama, alguma série, assim, tem uma música que é o personagem cantando e aquilo expressa muito do sentimento do personagem. Por que geralmente não dublam essa canção? Tenho que ver alguns exemplos, assim, porque literalmente assim, é porque depende, cara, depende. Você vai ver o Dragon Ball, por exemplo. Dragon Ball ele começa lá na Alamo, começa na Gota Mágica, depois vai pra Isso. Alamo, e lá eles já Já tá enraizado, né? Exatamente, fazem parte do escopo profissional das duas empresas, das duas empresas, fazia parte do escopo profissional delas, fazer as versões musicais. Então, tipo, quando eles fechavam os negócios, já contemplavam as canções, né? Porque os dois não tanto da Alamo, mas a Gota Mágica nasceu assim, fazendo canções para Disney, para o SBT, fazendo as músicas, temas, os jingles e tudo mais. Então, depende muito de cada um do estúdio que vai receber aquela obra, se ele consegue ou não adaptar aquela canção. Agora, se no meio do anime, do episódio, tem uma canção que ela não foi traduzida e dublada ou cantada em português, tem que entender os motivos que levaram a isso, porque geralmente o cliente ele busca um estúdio ou estúdios ou representantes que vão atender aquilo que ela quer. Se ela quer que aquela canção seja dublada, ela vai correr atrás, pode ter certeza que ela vai buscar um estúdio que consegue atender essa demanda. Se não, se for proposital aquilo, vai ficar. Tipo o Death Note, por exemplo, não tem a abertura dublada, né? Porque ela quer as obras originais. Death Note foi dublado no Rio, foi brilhantemente bem dublado, mas as canções não mexeram, entendeu? Eles quiseram as canções assim. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão mesmo de como o cliente entende que vai surgir o efeito, né, daquilo, né, para a obra dela. Sem falar também, Vitor, que o Dragon Ball ele tem muito mais alcance, né? Então, quando vem de alguma ordem de Toei Animation, provavelmente ela é um anime que vai alcançar muito mais público do que o Mob Psycho 100, que ainda é um anime novo, todo mundo conhece, tudo mais, mas Dragon Ball é Dragon Ball. Então, quando vem uma mensagem lá da Toei Animation, provavelmente é uma responsabilidade maior. Não que o Mob Psycho 100 não seja, mas Dragon Ball vai ter um público maior para aquilo, né? Entendi. Aproveitando já que nós tá aqui, vocês acham que, tipo, agora, hoje em dia, assim, de antes pra hoje, se passar alguma coisa dublada, agora aproveitando que a Loading entrou aí também na TV aberta, se for passar alguma coisa dublada pra criança, algum desenho que não seja dublado antes e vai passar agora pra criança, se ele tiver com a abertura dublada ou encerramento ou qualquer coisa dublado no meio lá, ele vai ter mais alcance se ele tiver a abertura e a ending dublada? Isso é fato. Se tiver em português, o alcance vai ser maior. Mas tudo é baseado na estratégia de cada um desses estúdios. Às vezes eles querem lançar no original e tá tudo bem.
Mas, Você vê o sim, Steven Universe aí, né? O Steven Universe, tudo, mano, as canções são sensacionais, cara. Você vê. Maravilhoso. Se fosse cara. legendado, talvez não teria tanto gente cantando assim, né? É sensacional o Steven, né? em português Sim. é uma consequência de ter um alcance maior. Mas os porquês, os motivos, aí tem que entender cada um dos clientes para saber exatamente qual é o propósito. Mas sim, o alcance em português seria muito maior. Gente, eu vou aproveitar essa brecha aqui que apareceu pra gente poder encerrar nosso programa de hoje. Foi delicioso. Eu acho que foi, tipo, tão sensacional que eu me senti quase como numa palestra sobre a história da dublagem, sabe? Eu me senti muito assim, de verdade foi muito especial. É que tudo que é bom chega ao fim também, né? Mas eu queria já deixar queria já deixar o convite feito para vocês retornarem, porque tem muito assunto, muita pauta pra gente falar só sobre dublagem também. Mas de verdade, quero agradecer muito vocês por terem participado aqui. Igor, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar suas redes sociais? Eu acredito que vai ter muita gente que vai estar aqui por causa de você também, né? Cara, eu agradeço de verdade, assim, você sabe, sou muito enrolado, minha agenda é muito maluca, assim, eu procuro atender todo mundo, então isso por consequência baralha um pouco, né, na agenda e tudo mais, mas obrigado mesmo, obrigado pela paciência comigo, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, né. Foi sensacional, gostamos muito. A galera que está nos escutando agora, obrigado aí de verdade. Tá aqui até agora também. Se você tá no carro, se você tá dormindo, né? Tô dormindo não, né? Se você tá dormindo, você não tá dormindo. Mas se você tá na cama com podcast, ou trabalhando, ou lavando a louça, ou jogando videogame, seja o que for, parabéns por você estar assistindo esse podcast. Ele é incrível. A galera que faz ele é uma galera muito gente boa, mas incrível também, que gosta do que faz. Então, pelo fato de vocês também acompanharem a dublagem no modo geral, também já é algo que tem que ser exaltado sempre. Então, obrigado de verdade a todo mundo. E quem quiser me seguir, é só colocar a versão dublada em qualquer lugar que você vai me achar. A versão dublada no canal do YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Pinterest, na Twitch, em qualquer lugar. Coloca a versão dublada ou o Igor Gitu, que vocês vão me achar e vamos que vamos. Quero agradecer essa oportunidade incrível que a gente tá falando com o Igor e com o pessoal do Jovens Indicam, mais uma vez, né? Vocês já conhecem. Eu peço pro pessoal seguir então a gente nas redes sociais, é @monogeek2 no Twitter, né? Monogeek Podcast. E Monogeek no Facebook, que também é a Rádio Blast, né? Que a rádio tem 24 horas de conteúdo nerd aí, otaku. Acessa lá radioblast.com.br. Sensacional. Vitor, quer deixar também alguma rede social aí sua? Não tem nenhuma rede de trabalho assim, não. O Vitor é lá do Não, Monogeek, por enquanto. tá Sim, contribuindo então- aqui com a gente. Vai encontrar ele no Monogeek também. Por fim, nossa bancada original aí. Luiz, por favor, já divulgue aí nossas redes da página, por favor, do podcast. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Facebook é @jovensindicam, no Instagram é @jovens_indicam e em qualquer lugar aí de vídeos de áudio, se você quiser ouvir também. É só digitar Jovens Indicam que você acha a gente, beleza? Sua rede social pessoal, já falou? E a minha rede social pessoal é fala aí, divulga. Luiz com S, Fernando Oficial 99. É ok? Quer deixar mensagens dele também pro final? Eu? O Mildigan. Eu confesso que esse foi um dos episódios mais difíceis de finalizar, porque pô, tava muito bom o papo mesmo. Ela tava mesmo. Sensacional. Às vezes eu não queria falar nada pra não atrapalhar as mentes pensantes aí, porque tava muito bom de ouvir. Eu só queria deixar o meu canal, né, o Adventus, o canal que a cada vídeo que eu faço eu perco um fio de cabelo. Eu sempre me estresso gravando. Só isso mesmo. Sobrar 3 vídeos pro canal acabar. Bom, gente, quem quiser me seguir aí, @_Tarso. Eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo vocês e o convite já tá feito. O Wanderson, o Vitor aí já estão batendo cartão, quase sócios aí do podcast, né? Vou querer 10%, hein? Quando der dinheiro,
aí, queria agradecer muito vocês. Muito obrigado, Igor, aí, por ter participado também. Então, gente, aqui fica nosso tchau. Valeu, até mais, até o próximo episódio e tchau!